Muito bem, meus queridos amados irmãos em Cristo, muito bom dia, que a paz e a graça do nosso bondoso Deus esteja ao seu lado ao longo da jornada deste dia. Hoje é sexta-feira, 6 de março de 2026. Como está correndo o tempo, né? Já estamos em março, gente, passa muito rápido, quando a gente menos percebe. É por isso que tem que aproveitar bem, né? Paulo disse que devemos remir o tempo. Escolher com sabedoria, com cuidado, fazer as coisas certas, aproveitar as oportunidades, porque o tempo está passando muito rápido. Sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma alegria estar com vocês, é sempre um prazer vê-lo e estarmos juntos com o propósito de buscarmos a promessa da chuva serôdia. E ela está perto de se cumprir. Que você e eu, ao longo deste dia, sejamos transbordados do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar aqui com vocês. E para começarmos a nossa jornada de hoje, eu quero convidar aqui meu irmão Eliel Delgado. Muito bom dia, Eliel. Nosso irmão lá do norte do Brasil, Eliel Delgado. Pode abrir seu áudio, Eliel. Olha, bom dia a todos. Bom dia, meu irmão Eliel. Você está bem? Você está bem? Bem, bem, graças a Deus. Louvado seja Deus. É uma alegria tê-lo conosco, amigo. Seja bem-vindo. A alegria é nossa sempre. Eu quero. Tem chovido aí, Eliel, no norte? Chovendo muito. É, aí chove, viu? Tem- E aí, esses últimos 2 dias choveu quase o tempo todo, quase sem parar. Veio parar agora já, praticamente já pela madrugada, parar de chover um pouco. Olha só. 2 dias foi muita chuva. Amigo, eu quero convidá-lo para que você nos consagre a Deus nesse momento. Apresente esse grupo que está ao nosso Deus, iniciando a nossa jornada de hoje. Tá ok, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida, pelas bênçãos, teu amor e tua graça em nossas vidas. Louvado seja teu nome por tudo que o Senhor nos dá, pelo que tu és na nossa vida, Senhor, por ter nos sustentado, por estar nos sustentando, por ter nos despertado essa manhã para te adorar em espírito e em verdade. Abençoa esta reunião, este culto de louvor e gratidão ao teu nome, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, pela vida e por todas as bênçãos. Colocamos nossa vida em tuas mãos, pedimos uma porção dobrada do teu espírito também. Senhor, perdoe nossos pecados para que essa oração chegue ao teu trono de graça e que o Senhor venha agir em nossas vidas nesse dia, derramando as tuas bênçãos, teu espírito e nos usando para vivermos mais um dia na tua presença. Também derrama sobre nós uma porção dobrada do espírito para que a gente possa testemunhar e pregar a outros que ainda não te conhecem. Fica conosco. São bênçãos que te pedimos sem nenhum mérito, mas tudo fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Um abraço, meu irmão Eliel. Deus é contigo, Um meu abraço, querido. Romário. Um ótimo Amém. dia de preparação para você receber o sábado com a sua família, viu? Amém. Um Você também. abraço. Um abraço. Abraço. Vamos louvar esse Deus. Ele é bom. Deus é bom, né, Angélica? Deus é bom o tempo todo. Vamos cantar louvor ao seu nome. Vamos cantar essa linda canção que aqui está preparada para juntos entoarmos louvores ao Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Deixa eu ver aqui. Pronto. É aqui. Preciso de ti, és o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Vem, escuta as batidas do meu coração, chamando pelo teu nome, Senhor Jesus. Preciso de ti. Sou criança de colo, não me deixes cair da tua santa presença,
se deleita nos seus filhos. Tu me amas, Senhor, tu me amas. Guia-me mansamente às águas que curam, que restauram, águas tranquilas que descem do trono, águas tranquilas que fluem dos teus rios. Jesus, 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 Jesus. Amém, amém. Que o Senhor nos tranquilize. Nós possamos encontrar em Cristo, né, a tranquilidade que todos nós precisamos. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração. Esse é um momento muito especial. Eu gosto muito desse momento. É o momento de estarmos orando. Quero convidar aqui para estar conosco em oração a minha irmã Rita Naide. Bom dia, Rita. Rita? Ô, Rita. Rita Naide. Rita Naide. Acorda, mulher. Abra seu áudio. Pode abrir seu áudio. Está liberado o seu áudio, pode abrir. Enquanto ela briga ali com o celular para abrir o áudio, quero convidar também meu irmão Pedro Barbosa. Irmão Pedro, Barra de Pujuca. Como está a sua pessoa, irmão Pedro? Irmã Rita, bom dia, Rita. Bom Está dia, aberto. abril. Abril, maio, junho, julho. E aí os dias vão passando, né? Ajeite seu celular que você está de lado aí, menina. A gente tá vendo você de lado. O celular ficou de lado, eu não sei como fazer É para só tirar mudar do a lado. posição dele, ó. Vira assim. Ele tá assim, vira assim, ó. Isso, muito bem. Agora. Irmão Pedro, bom dia. Bom dia, meu irmão. Deus abençoe você e sua família. Amém. Deus abençoe o senhor também. Tá melhor da gripe? Graças a Deus está melhorando. Então, viva, Deus seja louvado. Quero convidar minha irmã Marta, Marta Leite. Pode abrir seu áudio, Marta. Bom dia, Marta. Bom dia, bom dia. Você tá bem? Você tá bem? Tudo em paz. Então, Deus seja louvado. Vocês estão sendo convidados a orar, tá bom? Rita, deixa o celular quieto aí, Rita. Eu tô ficando tonto já. Tanta medalha é essa aí atrás de você? Oi? Tanta medalha é essa aí atrás? As medalhas conquistadas. Você é uma potência, viu? Muito bem, vamos lá. Irmão Pedro, o senhor fechou seu áudio. Deixa aberto, irmão Pedro. Pronto. Irmã Rita, ore pelo batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia. Tá bom? Apresente o nosso clamor, a maior necessidade nossa, que é a chuva serôdia, o batismo do Espírito Santo. Irmão Pedro, apresente diante de Deus os pedidos do varal que ali estão. São vários, todos os tipos de pedidos ali são apresentados. Ore por eles, interceda por eles nesse momento. E Marta, ore pela nossa família, Marta. Todas as famílias aqui representadas e tantas outras que nós desejamos vê-las servindo ao Senhor. Ainda tem muitas famílias que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Ore por essas famílias, tá bom? Se você puder e quiser ficar de joelhos, fique à vontade, irmãos. Começando por Rita, depois irmão Pedro, depois Marta. Querido Deus eterno Pai, estamos aqui neste momento para pedir sobre nós o derramamento da chuva seródia. O Espírito Santo habite em nós, em nome de Jesus. Nós te clamamos
porque nós precisamos do Espírito Santo conosco. Nesse momento, em teu nome, nós oramos, pedimos por as pessoas que estão acordadas, por todos os irmãos do grupo da madrugada, por aqueles irmãos que estão aí desse mundo afora. Muitos estão acordados nesse momento, muitos estão dormindo, mas aqueles que estão buscando nas madrugadas, clamando pela chuva seródia, clamando pelo Espírito Santo, nesse momento, Pai, fica conosco e nos dá poder de alcançarmos o Espírito Santo dia a dia na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. E Amém. graças a Deus. Querido Deus, louvado seja o teu nome, dando continuidade à oração da irmã. Eu começo agradecendo, Senhor, por tudo que tem feito nas nossas vidas, por tudo que tem apresentado nessa caminhada com o Senhor. Tem muitas coisas acontecendo, muitas coisas ainda irão acontecer, mas é por isso que nós estamos nessas madrugadas. Alguns dias fiquei ausente por causa do problema de celular, mas obrigado, Senhor, porque está nos conduzindo novamente, retornando a este grupo de oração da madrugada. Continua abençoando também a direção desse programa, e tudo aqui seja feito para honrar e glorificar o teu santo nome. Senhor Deus, são muitos pedidos. Mas nós pedimos mais do que agradecemos, mas é isso mesmo. Tu sabes todas as coisas. Nesse grupo aí de oração, esse varal aí, como são chamados, um local onde são feitos pedidos, muitas petições, e por isso está aí, Senhor. Eu não conheço, não sei, mas Tu sabes cada problema de cada um, cada necessidade. O Senhor tem pedidos aí sobre famílias que estão realmente, famílias se dilacerando cada dia mais, separação, as pessoas não estão mais suportando um ao outro, não estão mais aceitando, aí vem a separação, tem um tal de incompatibilidade de gênero, que isso não existe, isso é engano de Satanás, mas tem pessoas colocando essa desculpa aí para se separar. Tem misericórdia, Senhor. Eu estou orando por família também que tem filhos que estão fora dos caminhos do Senhor, jovens, adultos também, por qualquer motivo se separou de Jesus, que não foi sair da igreja, ele saiu de Jesus. Então, Senhor, volta com esses jovens, atende esses clamores aí dos irmãos, das famílias. Também tem família que está orando por doentes, tem muitas pessoas doentes, os hospitais estão cheios, meu Deus. Tem muitos adventistas doentes também, hospitalizados, com não sei o tipo de doença, mas Tu sabe. E nessa madrugada, visita, Senhor, esses hospitais, esses leitos, e faz a cura, mas conforme a Tua vontade. Senhor, está nas Tuas mãos. Também oramos por pessoas que estão estudando a Tua palavra também, está nesse varal aí, estão estudando a Tua palavra. Cuida dessas pessoas que estão estudando a Tua palavra e não estão demorando em tomar decisão. Eles estão no vale da decisão, tem misericórdia. Espírito Santo, visita essas pessoas, dá sabedoria a eles, e também aqueles que estão instruindo também essas pessoas. Obrigado por tudo, Senhor, e continue. Está nas Tuas mãos também, pessoas estão viajando, irmãos estão orando porque estão viajando, outros porque estão cuidando de idosos, estão trabalhando, outros estão desempregados. É uma série de pedidos de, Deus, tenha misericórdia, atende conforme a Tua vontade e o Teu querer. Amém. Neste momento eu agradeço por tudo, porque eu sei que desde já, o Senhor está olhando, está cuidando, mas será conforme o Teu querer e a Tua vontade. Muito obrigado, Amém. meu Pai. Continue abençoando todo esse grupo de oração, pelo perdão dos meus e nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, em continuidade com os clamores dos Seus filhos, eu quero suplicar, Senhor, por todas as famílias aqui representadas. Aqueles que não entraram na live, aqueles que o Senhor sabe o que acontece com as famílias, meu Deus. Muitas necessidades são
solicitá-las todos os dias a Ti. E eu sei que a família foi a primeira necessidade aos olhos do Senhor. O Senhor formou a família, Senhor, os primeiros pais que nós tivemos, Adão e Eva. E nós aqui hoje ainda vivemos muitas coisas daquilo que ficou lá atrás. Os resultados, Senhor, do descaso, da desobediência deles. Mas nós queremos aqui, Senhor, suplicar pelas famílias da madrugada com Deus. Por favor, Senhor, interfira em nossas vidas. O Senhor sabe, conhece as nossas necessidades. Sabe o que está acontecendo em cada família aqui, meu Deus. Por favor, cuide de nossos filhos. Aqueles que têm os cônjuges, por favor, cuide dos cônjuges, Senhor, dos casais. Ilumina a mente, Senhor. Derrama sobre nós o seu Espírito. Nos dê sabedoria para ter um bom relacionamento, uma convivência pacífica. Por favor, Espírito Santo, nos dê a tua paz. E nesse dia em especial da preparação, que nós tenhamos condições de estar antes do pôr do sol com tudo pronto, Senhor, para honrar e glorificar o teu nome. Livra-nos do mal, nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, viu? Irmão Pedro, irmã Rita, Marta. Deus continue conduzindo a vida de vocês. Agora vamos estar entrando em sala simultânea. Você terá alguns minutos para, junto com alguém, também fazer a sua petição. E depois a gente volta aqui para a sala principal, tá bom? Vamos liberar as salas. 10 minutos, aproveite com qualidade. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos de volta aqui à sala principal. Espero que você tenha aproveitado esses 10 minutinhos e quero convidar para estar conosco, quem vai ministrar a palavra do Senhor nessa madrugada, trazendo o alimento, o pão da vida, o nosso querido irmão Paulo Francisco, lá de Itiúba. Paulo, meu irmão, muito obrigado por ter aceito o convite. Que o Espírito Santo use você como sempre tem te usado, viu? A palavra está com você, fique à vontade. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando cada vida. Está tudo assim? Está ouvindo? Dá para ouvir bem aí? Estamos Tranquilo? ouvindo. Pronto, então que a paz do Senhor permaneça presente em cada vida, em cada coração. Nós temos, irmãos, a cada dia elevado o trabalho aqui, faz parte da vida, né? Mas aqui no distrito, eu sou coordenador, departamento pessoal do distrito, da igreja, lá é família da igreja, e aí a gente ajuda as igrejas aqui. Tem 3 igrejas que a gente ajudou a se estabelecer, a viver, a ser igreja, e nós ficamos felizes com isso. Esse dia vamos inaugurar 2 igrejas, para a honra e glória de Deus, que a gente faz parte da formação. Mas aqui estamos, irmãos, para a honra e glória do Senhor, e ao convite do Senhor, e que Ele abençoe a nossa vida a cada dia como tem abençoado, né? Muito bem, eu quero convidar os irmãos nesse momento a abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. E assim que os irmãos abrirem a palavra, nós iremos fazer uma oração, consagração, né? Para que Deus nos ajude a compreender. Não vou dizer abrir o coração não, porque o nosso coração Deus não abre não. A porta da graça Ele manda, mas o coração eu e você que comandamos. Vamos orar então? Santo Pai e amado Deus, nós estamos agradecidos a Ti neste momento, pela vida, pela proteção, pelo Teu amor, pela força que nos tem dado, para que possamos permanecer firmes em Ti, de forma que venhamos atrair outras pessoas aos Teus pés. Tome Teus mãos a nossa vida, Senhor. A cada vida, atende cada necessidade. Abençoa os pedidos do varal e guarda-nos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Muito bem. O livro de Marcos, no capítulo 2, irmãos, é interessante que no capítulo 1 a Bíblia descreve um pouco quando Jesus via, ele curou um leproso. Nós sabemos que a vida de Cristo foi sempre fazer, atender a necessidade de cada um de nós, né? Ele não veio aqui nesse mundo para atender a sua necessidade, mesmo porque não tinha. Ele veio para viver o amor que nós precisamos viver e atender a minha e a sua necessidade, né? Para tanto, costumo dizer o seguinte: é por isso que nós, eu e você, quando fomos batizados, poderia subir logo para o céu, né? Assim que o pastor levantou, já subia. Mas nós temos um trabalho a ser realizado aqui nesse mundo. Tem alguém ao seu lado, próximo de você, que precisa de você. Por isso que não fomos logo, né? Precisamos confirmar a nossa decisão. E a Bíblia descreve que aqui no capítulo 2 de Marcos, diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, razoavam em seu coração: por que falar desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou. No mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amigos, nós percebemos que muitas coisas que nós vivemos nesse mundo são consequências das nossas decisões, da nossa vida, dos nossos pecados. E aqui não deu para entender que a situação daquele homem, a vida passada, eu fico pensando que isso é um retrato, né, da minha e da sua vida, entende? Às vezes a gente estamos colhendo o que nós semeamos. É assim ou não é? E, infelizmente, as pessoas dizem assim: eu não sei o que eu fiz a Deus para sofrer tanto. Não, não sabe não, né? Faça uma retrospectiva na vida. E eu costumo dizer assim, ó, lembre-se de uma coisa, irmãos. A nossa vida é uma semeadura e uma colheita imediata. Todos os dias nós semeamos e todos os dias nós colhemos. Portanto, é importante estarmos dispersos, melhor dizendo, estarmos acordados, atentos às nossas ações e decisões. Mas a Bíblia aqui apresenta uma coisa interessante. Ela diz que Jesus chegou em Cafarnaum e uma grande multidão com ele. Como sempre, a grande multidão estava com Cristo. Muita gente. Mas será que estavam prontos para adorar Jesus? Ou estavam interessados? Ei, eu pergunto assim, será que nós estamos aqui agora somente para adorar Jesus ou estamos interessados em alguma coisa? Eu nem diria interessado, irmão, eu diria necessitado, não é? Precisando de alguma coisa, de um milagre, de alguma forma, e a única forma que sejamos abençoados é por meio de Jesus. Cristo tem a bênção que eu e você anelamos, necessitamos. Deus Jesus tem. O
problema que você enfrentamos está com Cristo, ó. O Salmo 37:5 diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Eita, como é decente isso, irmãos. Por palavra forte, isso é real, ó. Com certeza, não importa o que seja, ele tem a solução. Ele pode e ele faz. O mais importante é quando entregamos nossa vida em suas mãos. Eu fiquei imaginando aqui que a Bíblia apresenta aqui uma situação interessante. Né? Eu fiquei pensando também, sabe o que, irmãos? São 5 malucos essa mensagem. Acredita? Você me falar em 5 malucos, você vai concordar comigo daqui a pouco. Mas como assim? Que negócio é esse? São 5 malucos. Nossa, que situação triste. Interessante, né? Mas veja que como isso é claro. Na Bíblia diz que Jesus chegou naquele lugar, mas estava numa casa. Não estava ao ar livre. Estava numa casa. Então, na verdade, era limitado o espaço para ter um encontro com Jesus. Ei, muitas vezes nós limitamos esse espaço, entendeu? Deixa Jesus trabalhar. Deixa Jesus abençoar. Deixa Jesus dirigir. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou naquele local, Cafarnaum, e estava em casa. E eu fiquei pensando uma coisa, irmãos. Que negócio louco. E diz que de repente aproximou-se de Jesus, né? 4 homens, eu diria que são adventistas, irmão. 4 desbravadores, tá certo? Mas você precisa estar entre eles, acredita? 4 homens carregando um paralítico. E eu fiquei pensando, que coisa interessante, não é? E por que eu falei, então, eu imaginei que são 4 malucos, não é doido, não. Doido é quem faz o que ninguém faz. Quem faz o que ninguém faz, eu tenho como doido. E as pessoas dizem, fulano é doido. Já viu o que ele fez? É porque ninguém faz aquilo ali. Ele teve coragem de fazer. Entende? Então, mas maluco já é outra coisa. Né? E sabe que a Bíblia diz o seguinte, que apareceu diante de Cristo, ali naquele momento, 4 homens conduzindo um paralítico. E eu fiquei pensando, irmão, sabe o que acontece? Por que então maluco, então? Por quê? Você sabe que quando tem um paralítico, hoje está um pouco raro, mas ainda existe, inclusive na nossa região, né? Ou diria, na região Nordeste, diria, né? Enfim, um homem ali pedindo esmolas, né? Vamos dizer, usar a linguagem mais clara. E ali estava aquele homem na rua, toda a comunidade conhecia aquele homem, todo mundo sabia quem era. Vamos pensar assim. Paralítico era isso que acontecia antigamente. Né? E uns até que ainda aparece ainda hoje, viu? Uns até que mente ainda, sabia disso? Tem uns que diz que eles amarram na perna aqui, né? Prende um fele de boi, sei lá como que é, e prende aqui na perna, e a pessoa diz, eu não vou nem olhar, vai virar a cara logo de banda. É para nem olhar aquele negócio ali, para não ter coragem dele. Já vai botando dinheiro ali na marmita dele ali, no blogzinho, e pronto, e coloca o dinheiro ali e já vai embora. Mas a Bíblia diz que ali estava. Isso acontece muito, né? São pessoas que são guiadas, que precisam de outras pessoas. E vamos imaginar uma coisa. Ali estava um paralítico, próximo onde Jesus estava. O sonho dele seria encontrar com Jesus, porque a Bíblia, pelo que a Bíblia descreve, ele acreditava que Jesus tinha poder, que existia um Cristo que podia salvar. Ei, há muitas pessoas ao meu lado, ao seu lado, próximo de nós, vizinho. Eles sabem que existe um poder que faz milagres, que isso pode salvar, mas alguém precisa conduzir a ele, não é? E sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia descreve o seguinte, e de repente eu fico pensando assim, ó, os camaradas chegaram. E aí? Sabia, Jesus está aqui, está próximo de você, na casa e etc e tal. E tem coragem de ir lá? Tenho sim, mas não tenho como eu ir lá, rapaz. Não é possível, entendeu? A casa está lotada, meu sonho seria encontrar com ele e tal, mas infelizmente eu não tenho acesso, não tem como chegar até lá e tal. E aí eu fico pensando, irmãos, que aí, como eles eram adventistas que pregam a volta de Jesus, atentos, não dormiam no ponto. Essa deve ser a minha filosofia e a sua. E a Bíblia descreve que eles foram. Rapaz, tem coragem? Eu pensei uma coisa aqui. A gente leva. Tem coragem? Eu por cima da casa. Irmãos, vamos pensar o seguinte: que você vai passando na rua, e naquela rua onde você vai passando, de repente que você vê
Você vê os camaradas com aquele paralítico que todo mundo conhece, né? Levando um para cima da casa. E você já percebeu que a gente se preocupa tanto com a vida dos outros, mais do que com a nossa? Né? E aí para assim, pensa assim, diz assim, poxa, aí você chegou em casa, né? Irmão Mário chegou em casa, né? E virou para a esposa e falou, minha filha, não sabe o que aconteceu, eu vi uma loucura ali agora. Só pode ser maluco aqueles caras. Não tem condições. Porque a gente se preocupa tanto com os outros, que muitas vezes não sabe. A vida dos outros não compete a mim e a você, amigos. Eu tenho que me preocupar com os outros, mas de forma de levar a mensagem de salvação a eles. E disse, ó, eu vi uma loucura ali, o que foi que eu vi? Ali só pode ser maluco. Não tem condições. Os caras daquele é louco. Como é que faz um negócio daquele? A gente não sabe nada do que está acontecendo. Como é que faz uma coisa daquela? Sim, o que houve? É uma loucura um negócio daquele. Sim, mas o que foi que aconteceu? Uma loucura que eu vi ali. Mas que loucura é essa, filho de Deus? É uns malucos que eu vi ali. Que foi? Tu lembra aquele paralítico que fica naquele determinado lugar e tal? Tu lembra dele? Lembro. Pois eu passei os caras com aquele cara em cima da casa. Pra que esse cara em cima da casa? Subindo em cima da casa, os caras com um cara em cima da casa. Pra que a gente fica preocupado desse jeito com o outro? Você percebe, irmãos, que hoje, quando você vai. Hoje os carros, a maioria, né? Eu até coloquei no meu carro devido ao sol e tal, quando a gente viaja, né? Mas um carro com vidro escuro incomoda as pessoas. O pessoal está sentado na frente da casa, inclusive aqui, né? No interior é melhor assim. E a pessoa passa, quem foi? Passou um carro aí, quem é? Não sei. Depois que inventaram esse negócio de vidro escuro, ninguém vê nada. Eu não acho certo isso, vidro escuro. É assim que as pessoas dizem assim, se incomoda com com a vida dos outros, entende? Quer saber quem é que está, o que é que está acontecendo na vida dos outros. Mas muitas vezes nem sempre para ajudar. Você está sempre pronto a ajudar as pessoas? Está sempre pronto a fazer o papel que Jesus deixou? E sabe o que acontece? Vamos continuar então. E vamos imaginar o seguinte: subiram. E aí, você tem coragem? O paralítico? Subir na casa? Tenho, sim, vamos lá. A Bíblia diz que eles pegaram o paralítico por cima da casa, abriram uma parte no eirado da casa. O cara tinha coragem, irmão, isso aí. Ele só era doente, só era paralítico. É por isso que não podemos fazer acepção de pessoas. Porque as pessoas têm suas dificuldades, seus problemas, entende? São paralíticas muitas vezes em determinadas situações, que não pode ir, não pode vir, não pode fazer o que eu e você podemos fazer. Mas estão com o coração aberto para ouvir a voz do Mestre, aceitá-lo como um Salvador, fazer a sua vontade. E sabe o que acontece, irmãos? Diz a Bíblia que de repente levaram aquele paralítico. E quando alguém passa que vê aquele paralítico em cima da casa, diz, é loucura uma coisa daquela, misericórdia. Vão matar o homem. Né? E o interessante é que os 4 homens, eu vou dizer que são os 4 desbravadores ou adventistas, seria o mesmo, né? Que esses 4 camaradas não pensou nada na família do cara, disse, também. Mas se por acaso esse cara cair, e alguém pensa em casa assim, os caras são loucos mesmo, ó. Que quer com esse homem em cima da casa? Que negócio louco! O que é que estão fazendo com esse homem? O cara já é paralítico. Pronto, se cair, só vai ficar o bagaço. Não vai prestar para nada mais. É louco. Nossa, que situação difícil, né? Mas o cara confiava, irmãos, que havia um poder, que tinha poder de curar. Às vezes Deus quer que a gente ande a segunda milha. É ou não é? E a gente está parado aqui, entende? Esperando. Eu vou esperar, quando na verdade temos que dar um passo. Ei, no milagre que Deus faz, sempre tem a parte humana. Eu preciso fazer a minha parte. Entende? E diz a Bíblia que foram colocar o homem sobre o eirado da casa lá em cima e abriram um ponto com um buraco, tudo em direção de Deus. Meu. Aquela casa estava lotada de gente, tudo para receber milagres. Todo mundo correndo atrás de Cristo para adorá-lo, mas na verdade, e quando nós adoramos a Jesus, a gente recebe a devolutiva, né? Aquilo que precisamos, porque muitas vezes sofremos por estar longe de Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo, diz a Bíblia. Para tanto diz o seguinte, aquele homem furaram um buraco, desceram o camarada, que cena, dá para você imaginar essa cena? Dá para você pensar na prática, pegaram uma escada, colocaram na casa, vamos pensar assim, entendeu? E levaram com muita dificuldade esse paralítico e o cara tinha coragem, ó. O cara tinha coragem. E os servos de Deus, os 4 homens, eram homens de fé, irmãos. Vamos confiar, Deus vai dirigir. Se Deus disse que é assim, vamos fazer. Ei, tu tem feito a tua parte?
Tu tem acompanhado o teu vizinho, o teu amigo, o teu parente. Tu tem feito aquilo que deveria fazer, o resto é com Deus. A conversão é do Espírito Santo. Mas Deus está disposto a fazer, entende? E sabe o que aconteceu, irmãos? Diz a Bíblia que o homem desceu pelo ponto correspondente exatamente no local em que Jesus estava. Sim, e o que está acontecendo? Porque houve, irmão, Jesus, a Bíblia diz, Jesus vendo a sua fé, disse ele, aí, os teus pecados estão perdoados. Sabe por quê? Porque, na verdade, quem sabe ele estava colhendo consequências dos próprios pecados. Entende? E perdoa os pecados. Ei, quantas vezes sofremos porque está preso a um pecado que não nos conduz a lugar nenhum, irmãos. A vida aqui é difícil, amigos, mas a vida de oração é necessária. A cada momento temos que estar movidos à oração, porque só Deus tem um milagre, só Deus pode fazer um milagre, transformar e abençoar. E só na oração a gente consegue vencer. É muita prova, amigos. A vida da gente aqui tem sido uma vida de provas. Mas se estivermos conectados com o céu, com certeza, Deus nos dará a vitória, entende? E sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia descreve como chegou Jesus, se estão perdoados os teus pecados. Vai para tua casa. Vai para tua casa. Levanta e vai para tua casa. E a Bíblia diz que imediatamente o homem saiu curado. Ei, quantas pessoas estão mendigando um milagrezinho quando Deus quer te dar a vida eterna, criatura? Eu fico pensando, sabe o que, irmãos? Eu estava em casa, era dia 1º de maio, e o irmão me ligou e disse, Paulo, tá em casa? Eu disse, estou. Vamos fazer uma visita ali ao seu Antônio? Ele morava, é uma pessoa que a gente evangelizou há anos atrás, e ele morava daqui a 6 quilômetros. Eu digo, vamos lá, vamos sim, estou aqui, estou saindo de casa. Eu digo, pronto, ótimo. Aí fomos para lá, fizemos uma visita, ele estava muito doente, e eu já havia falado para a esposa que ia visitá-lo. E lá chegando, irmãos, vamos conversar com ele. Conversa vai, vem, oramos, abrimos a Bíblia, etc e tal. Inclusive o Salmo 37, 5 foi usado, que eu vejo muito poder nessa palavra, irmãos. E Deus é fiel. Deus promete e cumpre. Sabe o que acontece, irmãos? Lá chegando, começamos a conversar com ele. No final a gente falou, vem cá, você aceita ser batizado? Tem coragem de se batizar? Tenho. Até hoje. Eita, irmão. Pronto. O pastor estava muito distante, irmãos. Estava num retiro de pastores. Que negócio aquele, ó. E não tinha contato nenhum. Eu digo, pronto. O seu batismo pode ser na sexta-feira? Isso era quarta-feira. Pode. Eu digo, pronto, fechado. Fechado. É loucura por cima de loucura, irmãos. Entende? Mas é a loucura que abençoa, que leva o poder às pessoas. E sabe o que aconteceu? Fechamos o batismo e agora cadê que eu não conseguia falar com o pastor? Aí pedi a colega também para entrar em contato. Até consegui falar com a mulher dele depois, no outro dia. Ele disse, fechado, Paulo. Tudo certo o batismo. Digo, pronto, pastor. Fechado. Aí fiquei visitando na quinta, ele estava um pouco doente. Às vezes ficava com febre, etc. E aí a médica, a família falou, mas a médica falou que ele não pode ser molhado em água fria, e não pode, está muito doente. E ele tinha uma irmã que era enfermeira, estava acompanhando também, entendeu? E deu medicamento no dia do batismo. De tarde alguém me procurou para me ligar e eu nem vi a mensagem. Paulo está sabendo já que não vai dar para batizar o São Antônio porque ele está com muita febre, os médicos falaram, a família falou e tal. Eu digo, Deus sabe todas as coisas. Eu nem vi a mensagem, irmãos. A enfermeira tem ido lá já, aplicou o medicamento, tudo bem. Mas que não pode se molhar em água fria e tal. Eu digo, muito bem. Fui lá na minha eletrônica, peguei e improvisei um aquecedor de água. Pegamos um tanque improvisado, esses tanques que coloca na caixa em casa, de fibra, levamos para a igreja, irmãos, colocamos o tanque na igreja. E aí, sabe o que aconteceu? Coloquei, eram mais ou menos umas 3 horas da tarde, 18 horas, e deixei lá aquecendo. Oxi, quando foi umas 8h30 da noite, o tanque a água estava à altura, tinina, irmãos, água morninha, tranquila, sem problema. Fizemos a cerimônia toda, quando foi na hora do batismo. Foi eu, o pastor e mais 3 camaradas para pegar ele deitado. Ele não podia sentar. Pegamos deitado, irmãos. Eita, agora eu me arrepiei aqui agora, ó. Acredita? E sabe o que foi, irmãos?
Colocamos o homem no tanque, ele foi batizado para a honra e glória de Deus. Nasceu de novo. E sabe o que aconteceu, irmão? A mesma cena que a Bíblia diz que dos 5 malucos aqui, aconteceu exatamente a mesma coisa. Aí o que aconteceu então? Passaram-se alguns dias, firmeza na fé, entendeu? Não foi 20 dias, irmãos, ele veio a óbito, firme na fé do Senhor Jesus. O camarada ficou firme. Não tomou nenhum estudo bíblico. Não foi nenhuma vez na igreja, foi no dia de batizar só. Depois ainda foi uma vez ainda, levamos uma vez ainda, entendeu? Mas foi batizado dessa forma. Ei, é Deus que conhece o coração e a necessidade, entende? Deus conhece, amigos. Estamos aqui para levar a mensagem e facilitar a situação aqui nesse mundo. Tempo depois foi batizado uma neta dele para a honra e glória de Deus, né? E sabe o que acontece, irmãos? Nós estamos aqui para isso, para salvar. Ei, nós somos os condutores. Eu e você somos aqueles os quais devem levar a salvação às pessoas. Entende? Ei, Jesus tem um ditado que diz assim, ó, para salvar eu preciso ser salvo primeiro. Eu preciso estar salvo. Como que está a tua vida, criatura? Estou falando para alguém que está firme no Senhor, confiante nos méritos de Cristo. Vai dar tudo certo, irmão. Porque Jesus já preparou para mim e para você a nossa salvação. Para tanto, precisamos viver em comunhão, muita comunhão, amigo. Estamos num momento de muita comunhão, porque só Jesus pode revelar, pode levar, pode abençoar, pode curar. A gente não pode. Não, eu estou aqui em casa, mas quando Deus me curar, não. Se você entregar a vida ao Senhor, Ele promete, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. E eu e você sejamos confiantes que Jesus já nos salvou e precisamos levar outras pessoas aos pés de Cristo. Amigos, o mundo já foi. Não vai acabar não, já acabou. Estamos num tempo emprestado e que Jesus em breve está voltando. Tudo que está acontecendo no mundo, essa guerra que está acontecendo aí, tudo isso não está mostrando claramente que estamos no tempo do fim. O fim do fim. E Jesus espera que eu e você sejamos prontos. Não vale a pena viver tanto tempo com Cristo. Eu agora, esse ano, se Deus permitir, vou estar completando 37 anos de fé. Mas se eu não me salvar, nada disso vale a pena. Eu preciso ser salvo e conduzir outros pés de Cristo. O meu sonho, irmãos, é chegar no céu e não ver a linha. Quantas pessoas não vê o último que eu ajudei a aceitar Jesus como Salvador? Essa é a minha. Só tenho isso para ser realizado no mundo. Não tenho mais nada aqui nesse mundo. Sonho nenhum. É isso que precisamos fazer. Estar conectado com o Mestre, com o poder, para que conduzamos outras pessoas aos pés de Jesus. Deus abençoe a sua vida, mas não para nessa noite, nesse momento, nessa madrugada. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus nos abençoe. Quero lhe falar de alguém que fez o mar se acalmar, que fez o sol parar e mantém o céu suspenso em pleno ar. Mesmo assim, com todo esse poder, jamais esqueceu de mim por me amar. Foi capaz de tudo suportar, até mesmo aquela cruz. Como posso eu não aceitar o meu Jesus? Ele fez o cego ver e da morte até fez alguém voltar. Fez
Mesmo assim, com todo esse poder, jamais esqueceu de mim por me amar. Foi capaz de tudo suportar, até mesmo aquela cruz. Como posso eu não aceitar, meu Jesus? Mesmo assim, com todo esse poder, jamais esqueceu de mim por me amar. Foi capaz de tudo suportar, até mesmo aquela cruz. Como posso eu não aceitar? Oh, como posso eu não aceitar, meu Jesus? Maravilha, louvado seja Deus. Paulo, você é uma potência, viu? Deus seja louvado. De fato, a gente olhando assim, Paulo, a gente vê que são quatro camaradas meio doido mesmo. Subir o telhado, tirar, tirar não era telha, não era concreto, eram palhas, né? Mas assim como eu costumo dizer, Paulo, que eu preciso eu preciso ser o amigo dos paralíticos. Esses quatro amigos do paralítico, nós somos esses amigos. Tem muita gente aí precisando ser conduzida a Jesus. Estão andando, mas são paralíticos. E nós precisamos conduzir essas pessoas para Jesus. Paulo, foi muito bom ouvi-lo mais uma vez. Muito obrigado pela palavra desta manhã. Espero em Deus que você continue sendo instrumento dele, por onde você passar, você possa irradiar a luz do Evangelho com essa alegria que você tem, essa facilidade que você tem de falar de Jesus. Deus abençoe, amigo, foi muito bom ouvi-lo. Lembre-se, queridos, nós estamos chegando ao final, Jesus está voltando, falta muito pouco, viu, Paulo? Nós não somos loucos de marcar data, mas nós estamos bem próximo da volta de Jesus. E aqui nós encerramos a nossa jornada de hoje. Lembre-se, amigos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. Paulo, suas considerações finais e a sua oração, amigo. Irmãos, como a gente tem analisado muito, eu tenho me preocupado muito. Quando eu viajo no ônibus, quando eu nunca mais andei de ônibus, mas assim que agora eu vou ter que ir em julho, se Deus permitir, eu vou para Maranata em São Paulo. Eu consegui uma vaga lá no Maranata de São Paulo e aí vou ter que ir de avião, né? Porque às vezes eu tenho viajado de avião, mas de ônibus eu nunca mais viajei. E eu me preocupo com alguém que está do meu lado, eu tenho que ter alguma coisa, já levo alguma coisa para dar, porque às vezes foi a única oportunidade que eu tive de conduzir aquela pessoa, de ajudar, de guiar aos pés de Jesus. Tem gente perdido, irmão, sem saber para onde ir, preso, paralítico, seja lá em que for a situação, entendeu? Com problema, cada um tem uma demanda, uma dificuldade, e às vezes precisa de alguém para guiar, ajudar, quem sabe, só o caminho. Recentemente batizamos um rapaz aqui, que ele perdeu a esposa, e eu sabia da situação, qual era o problema dele, a dificuldade dele. Ele precisava de uma mulher, ficou com uma filhinhazinha, entendeu? De um ano na mão, a mãe morreu, morreu no parto. E ele já tem mais de ano com essa menina e precisando de uma esposa e tal. E assim me aproximei, irmãos. Convidei para ir à igreja, primeiro ele foi. Eu digo, vou fazer uma visita terça-feira
Fechado, fechado. Eu não tenho muito tempo, não, porque eu sou coordenador de jovens e adultos, eu fico preocupado às vezes em precisar sair para uma escola, mas o tempo que eu tenho feito assim, em nome de Jesus. E fui na casa dele, irmãos, eu digo esse estudo aqui para você, cara, você é um servo de Deus, ele era da Igreja Cristã do Brasil, entregou a vida a Cristo, isso foi em novembro, ele já foi batizado em nome de Jesus e já tem uma pessoa namorando já, entendeu? Para honra de Deus. Irmãos, nós temos que mostrar, levar as pessoas à necessidade dela. O que é que ele está precisando? É nessa linha que nós vamos. Eu posso ajudar, você pode. Se eu não puder, nós somos mais de 20 milhões no mundo. Nós todos juntos conseguiremos ajudar as pessoas. Mas não podemos deixar dessa forma, entende? E levar aos pés de Jesus, porque Cristo quer dar o céu e a gente quer a necessidade. Sabe o que aconteceu agora? Para me fechar aqui, segura a emoção aí que eu já estou fechado, viu? Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Tem um rapaz que foi da igreja há muitos anos, saiu, abandonou a igreja, morava próximo, hoje vem morar aqui agora, e ele. Eu sempre estive conversando com ele e tal, e encontrei com ele bêbado várias vezes aqui, e aconselhei para a igreja, quando foi há 15 dias atrás. Ele parou de beber no domingo, usava drogas, teve caso com muitos homens, é homossexual, era. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ele parou de beber no domingo, quando foi na quarta-feira ele ficou pensando que eu conversava com ele, outro irmão conversava e tal. E aí ninguém conhecia ele aqui, só eu. Resolveu ir para a igreja, irmãos, e foi para a igreja. Quando foi na quinta-feira, começou os 10 dias de oração. Não faltou um dia. Quando foi um dia, eu levei para ele para uma igreja, que eu preguei em várias igrejas por aqui. E um dia numa igreja, um dia em outra, então, uns 10 dias de oração. E o que aconteceu, irmãos? Está firme o cara na fé, eu estou acompanhando ele, está firmeza em nome de Jesus. Quando foi agora, na quarta-feira, eu percebi, eu ia sair, mas depois não deu para sair devido à chuva e tal. E foi cancelado a igreja que eu iria. E ele estava firme na igreja, irmãos, firmeza. Ei, tem muita gente dependendo disso. E sabe o que aconteceu? O irmão tem pouco, nos dias 10 dias de oração, o irmão se aproximou dele, um dos líderes da igreja. Veja que fraqueza. E que bênção, mas por trás da fraqueza. E disse, irmão, e aí? Você foi batizado? E aí, está disposto a ser batizado? Isso é conversa, irmãos. Tem amizade com a pessoa, sem nada, sem ajudar. Eu podia dizer isso, mas nunca disse que não está na hora de dizer não. Primeiro tem que salvar, tem que entrar Jesus na vida. E quando Jesus entra na vida, você está na necessidade. Aí ele me contou, rapaz, tudo bem. Quando foi, alguns dias depois, o rapaz me contou, na sexta-feira passada, estava sem com Paulo, eu estou indo para a igreja, mas eu só tenho essa calça, só tenho esse sapato. Eu não comprava nada, minha vida toda de cachaça. Eu não tenho família, a mãe morreu, tem uns irmãos que moram distante, mas não se bate muito bem, o pai mora muito distante, ele já tem 30 anos, mais ou menos, 32 anos, e aí ele falou o seguinte, o irmão fez a proposta para ele batizar, mas não procurou saber qual a situação dele. E ele só tinha uma roupa. Aí, irmãos, eu fui conversar com um irmão da igreja. Dias depois, eu falei, irmão, eu percebi que eu dei uma roupa para ele e tal. Ele me falou que estava sem roupa. Eu dei uma camisa e uma calça para ele, mas minha roupa não dá para ele, ele é muito mal. Eu tenho uma roupa e tal. Sabe o que ele disse, irmão? Nada. Sabe o que ele deu? Nada. Não fez nada. É assim que prega o evangelho? É atender a necessidade das pessoas. Deus abençoe a sua vida, a minha vida, e que possamos ser instrumentos de Deus no mundo, irmãos. O povo precisa de nós. Precisa de Cristo, e eu e você somos o Cristo que o mundo necessita. Deus nos abençoe e vamos orar então. Santo Pai, amado Deus, nós te louvamos neste momento, que tu estás sempre conosco. Tu tens o poder da cura, do perdão e da salvação. E nós precisamos do milagre, eu e outras pessoas. Tu conheces cada vida que compõe essa oração agora. Cada filho teu. Tu conheces a nossa família, Senhor. Tu conheces aqueles que estão precisando. E nós precisamos do milagre da salvação, da cura. Tu tens poder de curar. Então está em tuas mãos o teu povo. Todo esse povo que está reunido agora em teu nome, Senhor. Ao redor do mundo. Toma em tuas mãos cada vida. E eu tive vontade de expressar o nome da irmã Ildete. Tenha misericórdia dela e demais pessoas. Toma em tuas mãos. Tu conheces cada nome, cada vida e cada pessoa. E abençoa na tua graça. E em nome de Jesus.
Amém. Amém, amém. Amigo Paulo, mais uma vez, nossa gratidão. Deus continue usando você de todas as formas, com poder, para que pessoas, vidas sejam alcançadas através do seu trabalho. Deus abençoe a todos vocês, tenhamos todos um ótimo dia de preparação e no final do dia você e eu possamos receber o sábado do Senhor com muita alegria. Nós nos encontraremos amanhã na Família ID com o nosso pastor Edson Loura. Aqui nós encerramos a nossa jornada dessa semana. Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. Um ótimo dia. Fiquem todos na paz e na graça desse Deus maravilhoso.